Fala galera, Carla Bernardo, tô aqui para compartilhar com você o meu devocional diário e te provar que uma xícara de chá e 15 minutos de estudo bíblico podem transformar a sua vida. Livro de Lucas, capítulo 18, versículos de 18 a 30. Jesus e o homem rico. Certo homem importante. Então aqui a gente tem uma informação importante. Esse homem era importante. Lhe perguntou para quem? Para Jesus. Bom mestre, olha aqui, mestre maiúsculo. Então ele está reconhecendo que Jesus é mestre. Que farei para herdar a vida eterna? O que eu faço para ir para o céu? Aí Jesus respondeu: Por que você me chama bom? Olha, respondeu Jesus: Não há ninguém que seja bom. Isso aqui vai falar muito com o desenrolar do texto lá para frente. Presta atenção. Não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Então, o que ele está dizendo para esse homem? Não existe ninguém neste mundo bom. Por que você está me chamando de bom? Lá para baixo, o rapaz vai dizer para Jesus o quanto ele é bom. Então, Jesus já está dando a introdução aqui do que o menino vai falar. Você conhece os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Os mandamentos são 10. Aqui Jesus citou 5. Aqui a gente vai entender por que Jesus falou isso aqui. Olha o que o rapaz responde. A tudo isso tem obedecido desde a adolescência. Por que adolescência? Um menino judeu, ele faz o seu bar mitzvah aos 13 anos de idade. Então, nessa idade, o menino judeu é considerado entrando na vida adulta. Tá? Ali ele começa, ele sai da proteção da mãe, né, da vida familiar, da educação dentro de casa, e ele passa a ser mais responsabilidade do pai. Então, é nessa idade que ele vai aprender o ofício, ele vai começar a ir trabalhar com o pai, ele vai aprender a ser homem, né? A idade em que ele vai aprender a ser maduro, responsável, fazer negócios. Então, por isso que ele está falando aqui desde a adolescência. Nesse tempo nem existia esse termo, tá? Então, certamente talvez aqui no original ele disse juventude ou alguma coisa assim. Então é isso, desde os 13, que é a idade em que ele passa a ser responsável pela vida espiritual dele. Então, desde o meu bar mitzvah, eu obedeço tudo isso aí. Tipo, ó, eu já faço isso. Por isso que Jesus falou isso aqui, ó. Não há ninguém que seja bom. Porque o menino aqui ele já está se justificando. Não, eu faço tudo isso. Ele se acha bom. E o decorrer do texto vai dizer isso pra gente. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: Falta ainda uma coisa. Ou seja, você está fazendo tudo certo, ok, falta uma. Venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. O que ele perguntou para Jesus? Herdar a vida eterna. É isso que ele queria, né? Jesus está dizendo aqui, ó, vai ter um tesouro no céu. Depois, vem e siga-me. Antes de qualquer coisa, venda o que você tem e dê aos pobres. Aqui existe muito equívoco a respeito desse texto. Tem gente que acha que aqui Jesus está dizendo o quanto ele não gosta de dinheiro, o quanto ele é contra, o quanto todo mundo que segue a Cristo tem que fazer voto de pobreza. Não é isso. Jesus tinha seguidoras mulheres ricas, o texto diz que Maria Madalena, Susana sustentavam o ministério de Jesus. Eram seguidoras de Jesus. E Jesus não pediu isso a elas. Não fez elas venderem tudo. Pelo contrário, o que elas tinham, elas contribuíam para o ministério. Então, ter dinheiro não é o problema. A questão é, esse dinheiro é quem manda no coração desse rapaz. Então, ele idolatra o dinheiro e as coisas que ele tem, e ele obedece aos mandamentos de uma maneira externa. Tá vendo? Tudo isso aqui, não matar, aliás, não adulterar, não matar, não furtar, não mente e honra o pai e a mãe. Isso são coisas externas que ele pode mostrar para os outros. Aqui Jesus está pedindo que ele renuncie ao ídolo dele, que é o dinheiro. Esses dias eu estava conversando com algumas amigas a respeito de voto. E como, em alguns casos de algumas mulheres, quando Deus precisa tratar a vaidade, elas estavam me contando testemunhos de quando Deus requeriu a elas alguma coisa relacionada ao cabelo.
ou parar de cortar, ou parar de pintar. Enfim, tamanho de cabelo define quem vai para o céu? Não. Pintar ou não pintar cabelo define quem vai para o céu? Não. Mas no caso delas, algo particular, aquilo precisava ser tratado para que Deus tivesse acesso ao trono que só ele deve ter no coração delas. Então, aqui a situação desse menino e a situação de muita gente. Mamon é o Deus desse século. O único bem material que foi nominado com o nome de demônio é o dinheiro, Mamon. Então, se você serve a Mamon, você não serve a Cristo. E é isso que ele está desafiando esse rapaz. Abre mão desse seu ídolo e me segue. E vamos ver aqui qual é o desenrolar dessa história. Ouvindo isso, ele ficou triste. Ou seja, aqui a gente já sabe que ele não vai ter coragem de fazer isso. Porque era muito rico. Ele tinha muito dinheiro. Ele gostava muito do dinheiro que ele tinha. Vendo-o entristecido, Jesus disse: Jesus vê os nossos sentimentos. Jesus vê o nosso coração. Não adianta você fazer coisas externas, como não matar, não roubar, não adulterar, achar que tá super certinho, limpinho, e o coração, ó, incapaz de colocar Deus no trono. Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Eu vejo isso aqui quase como um lamento. Que tristeza ter tanto dinheiro que você só tem dinheiro, não tem salvação. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Existe um monte de discussão a respeito desse camelo e desse fundo de agulha, porque as pessoas ficam querendo facilitar, fala que essa agulha era uma porta, que o camelo não é camelo. Gente, isso aqui é uma expressão, e Jesus está querendo dizer o quão difícil é que isso aconteça. É impossível um camelo passar no fundo de uma agulha? Para nós é, mas Deus é um Deus de milagres. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Que só um milagre para um rico se converter. É isso que ele está dizendo. Que tristeza aqueles que amam a Mamon amarem tanto a ponto de abrir mão da sua salvação para terem poder, influência, status nessa terra. Os que ouviram isso perguntaram: então quem pode ser salvo? Isso aqui, gente, essa afirmação de Jesus é um soco no estômago do judeu, porque vai contra tudo o que a cultura judaica dizia. A cultura judaica atrelava justamente aos bens materiais o fato de Deus estar com a pessoa. Quem andava com Deus, quem era abençoado por Deus, tinha muitos bens e muito dinheiro. Culturalmente estava enraizado neles a questão contrária. Se você é pobre, você está em pecado. Se o seu negócio vai bem, se você tem dinheiro, terras, filhos, filhas, e essa prosperidade, isso significa que você é abençoado por Deus. E aí Jesus vem e traz uma visão completamente oposta do que eles estão acostumados. Por isso que aqui eles ficam em dúvida, mas então quem que pode ser salvo? E Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. O que é impossível para os homens? Um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Então é isso que ele está dizendo aqui. Então quem tenta mudar aqui, fala que o camelo não é o camelo, que a agulha não é uma agulha, quem tenta fazer essa relação aqui um pouco mais fácil, não entendeu o contexto todo do texto. É isso que Jesus está dizendo aqui, justamente. É impossível para os homens, você não passa um camelo em uma agulha, mas Deus pode. Se Deus quiser, ele passa. Tem uma música muito bonita, não vou lembrar o nome, mas que ela fala isso, que Deus é o Deus que faz a roda grande passar dentro da pequena. É isso, é o impossível, é o que a gente não pode fazer. Como essa minha Bíblia é para anotações, aqui eu vou puxar um glória, porque eu não aguento esse Jesus maravilhoso. Aí quem aparece? Pedrão. Pedro lhe disse: nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. Aí Pedro chega à conclusão: então peraí, que a gente tá bem nessa fita aí. Se para ser salvo a gente tem que largar tudo e seguir Jesus, então a gente já fez. Outra coisa aqui, gente, Pedro tá falando que deixou tudo. Existe uma leitura equivocada de que os pescadores eram pobres. Eles eram simples.
né? Homens de pouco estudo, não de nenhum estudo, porque todo judeu, quando completava 13 anos, já estava alfabetizado para poder ler a palavra de Deus. Eles eram ensinados, tá? Tanto o pescador quanto o fariseu, todos eles eram educados. Pedro era empresário. Ele tinha uma empresa de pesca, ele tinha sócios. Então, é muito errado a gente achar que ele era pobre, seguiu Jesus. Não, ele abandonou o que ele tinha. Um negócio próspero, um negócio super importante para a época, tá? Então, essa visão de Jesus pobre, filho de marceneiro, Pedro pobre, essa visão é errada. A tradução para a palavra carpinteiro, né? Na verdade, o correto seria como se fosse um empreiteiro. O pai de Jesus era construtor. Então, Jesus era de uma família, talvez hoje a gente pudesse dizer classe média, que é a mesma coisa que de Pedro. É só um parênteses, mas é porque é uma leitura muito errada que se tem. Jesus nasceu na simplicidade porque José e Maria estavam em deslocamento, eles estavam em viagem, chegaram numa cidade em que estava cheia. É outro contexto, tá? Mas, enfim, fechando aqui. E Jesus respondeu a Pedro: digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era. O que é na presente era? Ainda por esses tempos. Muitas vezes mais, e na era futura, a vida eterna. Olha o que Jesus está falando. Então, ninguém que abandonou pai, mãe, empresa, que deixou tudo para seguir Jesus, que era o que ele estava pedindo para o menino, né? Para o menino rico, que o menino não foi capaz de fazer, deixará de receber ainda em vida, presente era, ainda em vida, muitas vezes mais. Então, se você abrir mão de coração, de coração, tá? Você não vai fazer para cobrar Jesus, depois falar, ó, fazer barganha. Eu abri e quero agora, muitas vezes mais. É de coração, é por amor a Jesus, não por amor ao dinheiro. Ele está falando aqui de vida terrena e na era futura, ou seja, após a morte, a vida eterna. Ou seja, quem seguir Jesus, quem largar tudo para seguir Jesus, vai ser recompensado nessa vida e no céu. Vai receber provisão, bênção, tudo o que precisa aqui e ainda vai ser salvo. Eu gosto de usar essa Bíblia para estudo, porque ela tem espaço para anotação aqui na lateral. A minha tem esse espaço aqui embaixo, mas hoje em dia tá difícil de achar, a maioria delas não tem. Se você quiser uma Bíblia parecida com essa, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar um link onde você encontra onde comprar, tá bom? Essa versão que eu tô usando é a NVI, mas existem outras versões também nesse formato. Vamos anotar o que Jesus falou comigo hoje sobre esse texto. Que eu anotei aqui. Que até o coração mais duro Deus é capaz de alcançar, mas apenas por um milagre, não é o que Jesus falou ali, é que nos achegamos a Ele e somos libertos do nosso pecado. No caso do rapaz aqui era o dinheiro, mas todo mundo aqui quando chegou a Deus estava encalacrado de pecado, né? Cada um com o seu, com as suas dificuldades. Às vezes alguma coisa que não é uma dificuldade para mim, para você vai ser um motivo de luta para o resto da sua vida, que é algo que te aflige, que te afasta do Senhor. Então, todos nós, o menino que amava o dinheiro, ou o homem que está aí me ouvindo que amava a prostituição, ou a mulher que está me ouvindo aí que amava a desonestidade, que fazia o que queria nos seus negócios. Enfim, todos nós temos um altar no nosso coração. E quando não é Deus que está nesse altar, a gente trata rapidinho de colocar outra coisa no lugar dele. Todos nós, quando chegamos a Cristo, tínhamos ídolos, idolatrávamos alguma coisa. E Jesus está dizendo que somente por um milagre é que ele vem e muda a nossa história. Então, se você já entregou sua vida para Cristo, já abandonou tudo que tinha para segui-lo, louvado seja Deus pela sua vida. E nunca se esqueça que você só tomou essa decisão porque Deus operou um milagre em você. Você não tem mérito nisso, não foi com as suas próprias forças. Agora, se você está vendo esse vídeo e está pensando, meu Deus, eu tenho um ou muitos ídolos no meu coração que me impedem. Quando eu penso em abandonar esses ídolos, o meu coração se entristece, assim como o coração do rapaz desse texto. Então eu quero orar com você nesse momento, para que você entregue a sua vida para Jesus. Feche os seus olhos e faça essa oração junto comigo. Senhor, hoje eu entendo e eu vejo que muitas das decisões que eu tomei
me afastam do Senhor. Eu percebo no meu coração que quando eu penso em largar algumas coisas que eu sei que me fazem mal para seguir a Jesus, algo dentro de mim se entristece. E essa tristeza, Deus, me faz enxergar que eu construí ídolos no meu coração que estão ocupando o lugar que deveria ser somente do Senhor e de Jesus Cristo. Pai, nesse momento, pelo poder da sua glória, quebra esses ídolos que estão no meu coração. Vem morar em mim, Jesus. Derruba tudo aquilo que habita na minha mente e no meu coração, que rouba o seu lugar e vem fazer morada, Senhor. Eu te peço, eu clamo que o Senhor venha tomar posse daquilo que te pertence na minha vida. Deus, a partir de hoje, eu quero que o Senhor seja o meu Senhor, o meu Salvador, e tudo que eu tiver que abrir mão para segui-lo, para garantir herança no céu, vida eterna, salvação na minha vida, eu quero fazer. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.